Na tela para vocês, a gente segue o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro teve tiroteio, perseguição na comunidade do Catiri, em Bangu. Atenção, confirmado. 3 criminosos baleados, um deles morreu durante a ação. A PM também prendeu o último suspeito de matar o agente da CORE, João Pedro Marchini, marido da juíza Tula Mello, que também foi confirmado agora há pouco. A gente está vendo a apreensão de fuzil. As imagens, as informações começam a chegar para a gente agora. Direto com os detalhes das informações, ele que está no QG da PM, Jackson Silva. Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Vou contar o contexto de como aconteceu, Isabelle. Uma operação da Polícia Militar ali no Catiri, em Bangu. Os policiais foram para lá para reprimir essa guerra entre traficantes e milicianos. Quando chegaram lá, avistaram um carro com 4 traficantes dentro. Eles deram a ordem de parada, mas os criminosos atiraram contra os policiais. Houve intensa troca de tiros. 3 bandidos ficaram feridos, um deles morreu. Durante a operação, os policiais descobriram quem estava lá, Isabelle, o Wallace de Oliveira. Esse também é acusado de matar o agente da CORE. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso, Isabelle Benito. O Jackson Silva está agora ao lado da Tenente Coronel, minha amiga querida, Coronel Cláudia Moraes, porta-voz da PM, que vai falar sobre essa operação. Boa tarde para vocês. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Vamos então falar sobre a prisão de Wallace de Oliveira, Coronel Cláudia Moraes, porta-voz da Polícia Militar. Como é que foi essa operação? Conta pra gente, por gentileza. Então, foi uma ação importante, né, dos policiais do 14º Batalhão, né, que foram ali, teve uma perseguição ali envolvendo esses criminosos. Nessa ocorrência, nós tivemos a apreensão de um fuzil, 2 pistolas, um criminoso, né, que como eles optaram pelo confronto, veio a óbito, e nós tivemos 2 presos. E desses presos, nós tivemos aqui 2 presos importantes, não é, como a Isabelle já bem destacou, um deles como um dos acusados, né, o Wallace, como um dos participantes da morte do nosso colega, não é, do Marchini, né, da CORE, da Polícia Civil. Então é uma importante resposta também para a família, para a sociedade e para a Polícia Civil. Só para descrever, Isabelle, como é que foi, os policiais foram para a comunidade do Catiri para evitar mais uma guerra que já acontece ali há muito tempo. Quando os policiais avistaram esse carro, que aparece agora no vídeo, 4 bandidos estavam nesse carro, entre eles o Wallace. Deram a ordem de parada. Mas os criminosos não pararam e atiraram contra a tropa. Aí houve intensa troca de tiros, 3 bandidos foram baleados e depois descobriram que um deles, né, um que estava preso também, era o tal Wallace que matou o agente da CORE. Exatamente, ele se fez passar pelo irmão, ele apresentou uma documentação ali do irmão e por acaso o irmão dele também tinha ficha criminal, né? Tinha lá um 121 na conta dele, né? De acordo com as informações que nós temos. E aí ele se fez passar o sobrenome muito igual, né? O nome do irmão e o sobrenome igual, o nome da mãe igual. Realmente, se não faz um trabalho de inteligência, de comparação das imagens dele, da imagem que nós tínhamos, não é? Possivelmente ele ia se passar pelo irmão, só que esse criminoso Wallace tem uma ficha muito mais extensa do que a ficha criminal do irmão e ele, não é um dos acusados, como a gente falou, de participação na morte do nosso colega policial civil. Isabelle Benito. Coronel Cláudia, minha amiga, uma feliz Páscoa. Ontem a gente não conversou, não mandamos imagino que devia estar trabalhando bastante. Lógico que eu conheço o seu trabalho e quando você fala sobre o setor de inteligência, não é ao acaso. Primeiro que a gente tinha todos aí da morte do Marchini no Tabajara, lembrando que eles fizeram uma saída da Zona Oeste e aí, provavelmente, eu não vou te fazer essa pergunta, mas o Wallace ou não estava lá ou já estava no Catiri, em Bangu, tentando de alguma forma escapar. E assim, o serviço de inteligência é super importante para as pessoas não acharem que é uma questão de sorte. Não é uma agulha no palheiro. É um serviço de monitoramento para pegá-lo, né? Exatamente, Isabelle. Bom, boa tarde a todos. Feliz Páscoa para você também, para todos. Então, realmente esse trabalho é um trabalho de inteligência, é um trabalho que nos ajuda muito na parte, né, da atuação da Polícia Militar, principalmente quando a gente percebe uma ação integrada. Não é? A gente começa com uma ação importante da Polícia Civil ali na Tabajaras, não é? E que a gente, a partir de informações, a gente consegue identificar que esses criminosos também estavam ali nessa região ali da Zona Oeste, não é? Então nessa ocorrência teve mais um criminoso aí também importante, aí que depois a gente vai falar.
A gente vai falar, pode falar, Coronel Cláudio, também é importante já emendar esse outro criminoso, porque muitas vezes as pessoas vão falar, né, Barça, assim que encontrar com os caras, vão fazer olho por olho, dente por dente. Não, os caras que estavam neutralizados, que foram pegos, e o Wallace tá aí, sai em pé, algemado pela Polícia Militar, sendo um dos suspeitos e o último da morte covarde de um agente da CORE, num trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar de integração. Sobre o outro, pode falar, Coronel Cláudio, explica pra gente a importância do outro. Isabelle, esse bandido tem um apelido 7 vidas, tá? Ele é apelidado de 7 vidas. Depois dessa operação, agora só tem 6, né, Coronel? Então, eu tô tirando aqui porque tá dando retorno aqui, tá, Isabelle? Se eu não te ouvir, ele me dá o toque aqui. Então, ele tem um nome, né, curioso, né, que é o 7 vidas, né? Ele, pelo jeito, queimou uma das 7, né? Agora tá só com 6, não é? E ele também fez parte de uma guerra que a gente teve, já vem há algum tempo nessa área do Catiri, tem sido objeto ali de confronto ali de milicianos com traficantes, e esse criminoso esteve envolvido num ataque que tem até imagens de um cabeludo, e ele com um fuzil na mão, ali fazendo esse ataque à milícia ali no Catiri. Então, era já um criminoso também procurado, não é? E que a gente já tinha imagens e, mais uma vez, o trabalho da inteligência que verificou. Ele, além de ser esse criminoso que estava nessa ocorrência, preso ali com carro roubado, com fuzil, com outros criminosos, ele também fez parte desse outro ataque. Quer dizer, então, mostrando essa vasta ficha criminal desse indivíduo, que, se não é esse trabalho, né, da gente começar, no momento que ele é preso e verificar todos os antecedentes, o que aconteceu, o que a gente tem, e esse trabalho da inteligência, essa sintonia de Polícia Civil, Polícia Militar, o setor de inteligência, a nossa subsecretaria de inteligência comandada brilhantemente pelo Coronel Irá, não é? É algo muito importante para que esse trabalho nosso seja mais efetivo e eficaz. Principalmente nessa integração, Rafael Barça, com o banco de dados que vocês cruzam nessa sinergia. Começa a ter um trabalho de monitoramento óbvio em relação à CORE, mas com o Wallace, o único que estava, quem tinha provavelmente maior monitoramento e que a gente fala da importância muitas vezes de entrar na comunidade de mapeamento, era a PM que acaba fazendo a prisão dele. Sim, Coronel Cláudio falou muito bem do Coronel Irá, que é meu amigo pessoal e um craque, né? Um cracaço. Um grande coronel PM que eu tenho uma admiração imensa. E Isabelle, eu tava escutando a notícia aqui, o Rio de Janeiro é muito dinâmico, né? Catiri é área de milícia. Área de milícia que a gente viu uma disputa forte. Há pouquíssimo tempo atrás, a gente noticiou aqui a prisão até pela Polícia Militar também do Gaspar Catiri, que era liderança que mandava em tudo ali, e a março, fevereiro. Sim. Então, o que me leva a crer, né? Posso estar aqui falando que esse grupo estava organizado ali, né? Olha a periculosidade desse cara. E às vezes eu escuto falar assim, a polícia agora está indo atrás dele ali por revanchismo. Não é isso não, olha a periculosidade desse cara. Ele já estava reunido ali junto com outros criminosos, né? Com fuzis, né? Capaz de resistirem até a ação, resistiram ali, né? E porque iam ali promover mais uma guerra ali na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E lembrando que a gente puxa a Coronel Cláudia com essa fala do Barça e com o Jackson também, que tem experiência disso, a gente puxa, lembrando do Catiri, que tudo parte de setor de inteligência dessa operação para a busca do Wallace, com informações que quem tinha era a PM, né? Como a Coronel Cláudia falou, de uma invasão. Olha só, a morte do Marquini começa numa invasão lá em Antares, do enfraquecimento de milícia, que é a volta para o César Maia, que eles já tinham tomado da milícia. Se você fizer o cruzamento de tudo isso, o Catiri, totalmente tomado até o começo do ano pela também milícia, enfraquecido, e a PM cata esse cara lá e puxa a ficha. Por isso a importância de um mapeamento que a gente sempre fala pra vocês. Não deu em nada em operação? Deu sim. Mapeamento, informação de criminoso. E aí faz a gente entender como que uns caras desses que matam o marido de uma juíza e um agente da CORE tem contexto para conseguir que a facção ainda... Que a gente sabe o que acontece quando não tem contexto. Fato é dos médicos. Fizeram M, 4 horas depois a polícia encontrou todo mundo morto. Aí faz a gente entender por que esses caras estavam sendo blindados para que a polícia não pegasse. Porque simplesmente fazia parte dentro da facção de um contexto de dominar áreas de milícia. É isso que eu passo a entender diante do fato que a gente está analisando aqui, né, gente?
Isabela, só contextualizando essa questão da operação para evitar mais uma guerra ali no Catiri, lembro uma vez que eu fui lá e mostrei essas imagens, entre elas mostrando ali os 7 vidas, um rapaz cabeludo, você até comentou com o doutor Carlos Augusto Nogueira sobre ele. Tá a imagem Eram dele bandidos aqui, correndo, lembra disso? Tá aqui, já tá no ar. Exatamente. Ótimo, não tem um retorno aqui, exatamente perfeito, tá? Eu fui lá, mostrei as lojas metralhadas, mais um momento em que eles tentam invadir o Catiri, fica uma guerra entre eles e milicianos também, ou seja, mais uma tentativa de tentar invadir uma comunidade da Zona Oeste do Rio e também na morte desse agente da Core, também tentaram invadir Antares, também na Zona Oeste do Rio. E nesse momento, na volta, foi quando aconteceu esse episódio de matar o agente da Core. Então, exatamente, por isso a importância, eu acho que a Isabelle também colocou ali com muita clareza, questão de que quando a gente fala das operações e os resultados, às vezes os resultados não são imediatos. Você vai acumulando ali todo esse conhecimento, todos esses dados de inteligência e no final você consegue fazer uma prisão com robustez para garantir que esse criminoso fique de fato preso, porque a gente sabe que também é um outro processo. O delegado está aí no estúdio, ele pode falar muito bem sobre isso também, como é importante para a investigação, para os inquéritos, essa qualidade dessa informação de inteligência e, como a gente falou, os fatos eles estão interrelacionados. Quer dizer, esse criminoso um dia estava numa estrada ali, na estrada daqui na região da Zona Oeste, bloqueando ali uma via, ceifando a vida de nessa situação foi um policial civil com uma juíza, mas poderia ser qualquer pessoa que estivesse passando ali naquele momento, não é? A gente sabe disso. E no dia, semanas depois, está ele de novo circulando ali na região ali também da Zona Oeste, no Catiri, levando pânico à população, com outros criminosos dentro de um carro que fazem 4 pessoas armados de fuzil, pistolas dentro de um carro rodando por um bairro da cidade. O que eles querem? O que eles vão fazer? E aí é a oportunidade de, mais uma vez, tirar a vida de trabalhadores, de pessoas inocentes e levar pânico à população. Então, eu acho que respostas como essa são importantes, prisões são importantes. A gente sabe que tem situações onde o criminoso ele opta pelo confronto. Quem faz essa opção é o criminoso, não é a polícia militar. A gente, muitas das vezes, a gente se defende e defende a terceiros. Essa é a resposta da polícia militar. Agora, quando ele se rende, levanta as mãos e diz, olha, eu perdi, ele vai ser preso, vai ser julgado, condenado, processado. Perfeita a fala da Coronel Cláudia, exatamente isso. Quem faz a opção é o criminoso, A polícia está lá para garantir a paz. E uma ação como essa, Isabela, é uma ação que salva vidas, Quer dizer, esse grupo vinha sendo monitorado pela inteligência, 4 homens armados de fuzis, Numa área dessa de guerra, Se eles não fossem interceptados ali, provavelmente eles estavam ali se preparando para promover um ataque, E a gente sabe que no meio desse ataque ele tem a população que mora ali naquele bairro, A possibilidade de um inocente ser ferido é muito grande, ou de levar pânico àquela população é muito grande. Então foi uma ação preventiva. Então, às vezes as pessoas falam assim, poxa, não, a gente vê uma narrativa, Não, as operações policiais fecham escolas ou causam tiroteio. Se não fosse operação policial, a gente estava entregue ao caos. Porque muitas vezes as operações policiais é que evitam essas guerras de facções, que é o que pode ter de pior na cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente pega o número de tiroteios com operações policiais, na maioria das vezes é quando chega para estabilizar terreno. Para estabilizar terreno. A guerra das facções, a gente está falando de 2 fortes facções, mas a gente tem a narcomilícia, a gente tem outras guerras em que a gente tem durante uma madrugada e muitas vezes não vira notícia, e quando você vê, a polícia chega para fazer uma operação de estabilizar terreno, até mesmo fazendo de forma estratégia para não ter mais tiroteios, para que eles não atirem vias públicas e vias expressas, como a polícia, semana passada, a polícia militar fez uma intervenção e conseguiu dominar a entrada da Vila do João, precavendo que os caras já iam começar a fechar a via para atirar em ônibus, ou seja, a operação de virar a favela, só botar barricada, não. Atirar, a polícia militar saiu correndo com as imagens que a gente tinha aqui, que pegou com exclusividade, conseguiu fechar onde eles já botaram o terror. Então, assim, é uma disputa territorial onde ou a polícia aparece para estabilizar e evitar que esse tiroteio continue, porque é que a guerra entre facção, que é disputa territorial, não é nada de ideológico, é uma disputa territorial para explorar o pobre, o da comunidade, para explorar aquela localidade, com todo tipo de serviço, ou essa operação que é diferenciada, Coronel e Jackson pode falar, é você conseguir, antes de acontecer da estabilização, que muitas vezes é feita principalmente pela polícia de proximidade, que é a PM, conseguiu prever
e não ter essa invasão, porque essa invasão é a mais nociva e a mais desesperadora, né, gente, para um local como esse. Ainda mais que o Barça falou, Catiri está em pânico, porque para a população, não importa, quando você perde alguém que está muito tempo mandando, sabe que é uma estabilidade. E quem vai entrar não é a polícia, quem vai entrar é o inimigo que tem mais poder bélico do que você e o Barça junto, né, gente? Isabelle, quando você fala em ação de inteligência, né, muita gente não sabe nem o que é inteligência e gosta de falar. Ação de inteligência muitas vezes leva a polícia para o problema, como é o caso aí agora, né? A maioria das vezes, porque tem informação, você né? sabe muitas onde está o vezes vagabundo. eu vejo aí pseudo-comentaristas de segurança Se tivesse inteligência... que nunca trabalhou com segurança na vida. Não, tem que agir com inteligência. Agir com inteligência, exatamente isso aconteceu. É o que a PM fez hoje. A Polícia Militar tinha informação, trabalhou aquela informação, passou para a ponta e a ponta foi lá e agiu com assertividade. E anulou. A gente poderia estar noticiando agora aqui um banho de sangue na Páscoa. Né? Crianças ali, né? No meio de um feriado, mas não. Estamos noticiando ali uma quadrilha, né? Uma quadrilha que foi ali presa, alguns foram neutralizados ali. Então, uma ação exitosa da Polícia Militar e um exemplo de ação com inteligência. Jackson, diga. Isabelle, a polícia já sabe que esses bandidos são da Vila Kennedy, uma comunidade controlada pelo Comando Vermelho. Então, nesse monitoramento, conseguiu descobrir também que os bandidos saíram de lá para tentar invadir o Catiri. Bom, então, essas informações são informações, né, como a gente falou, de inteligência, são trabalhadas, né, pelos nossos setores, e a gente sabe que nessa situação, e aí o delegado também colocou muito bem, quando a gente tem esse tipo de atuação desses criminosos, é a população que fica em risco. A gente não precisa lembrar que há bem pouco tempo atrás, nessa mesma região, se não me engano, um garçom que estava com uma roupa preta foi confundido com uma facção inimiga e simplesmente tiraram a vida dele. Então a gente percebe como isso é importante, como esse trabalho preventivo, e Isabelle também muito bem colocou que muitas das vezes a polícia militar, ela se coloca no meio dessas guerras para proteger a população. A gente volta e meia, a gente tem é guerra na Serrinha, tá lá a polícia militar no meio nesse caminho para evitar, não é para proteger lado A ou lado B, mas simplesmente para proteger a população, porque são os grandes reféns dessa história. É um desafio muito grande. A gente tem aqui um trabalho importante que a polícia vem fazendo, não precisa dizer o tanto de fuzis. A gente está, fechamos o mês de abril, Isabelle, já tem mais de 200 fuzis apreendidos, mais de 9.000 presos só pela Polícia Militar. Então, assim, é um número muito expressivo, não é? Porque a gente vê o quanto a gente trabalha e o quanto a criminalidade que a gente está enfrentando não é algo simples. Então, é muito fácil, de repente, para uma pessoa ali que não conhece do dia a dia, não é? Imaginar o que seja, né? Como a gente falou, o trabalho de inteligência. O trabalho de inteligência, ele é um trabalho, sim, onde você vai reunir informações, mas muitas das vezes, para você buscar aquele alvo, você vai ter o contato. E nesse contato pode ter um confronto, como aconteceu, não é? E como acontece em algumas vezes. Não é sempre que você vai fazer uma atividade de inteligência que você vai prender o criminoso no shopping, que você vai prender ele na casa de praia, que você vai prender ele na praia, ou sei lá, no motel com a namorada. Vão ter situações onde ele inclusive, se valendo dessa situação, utilizando os moradores como escudo, esses criminosos ficam dentro dessa região e colocando como escudo humano a população que está ali presente, né, Jackson? Só lembrando, Isabelle, que esse discurso da Coronel lembra o seguinte, lembra uma vez também, que ali no Catiri, essa disputa territorial, quem sofre é a população. Uma adolescente foi baleada, lembra disso? Que a mãe correu desesperada. Infelizmente é isso, né? É uma sociedade que fica refém, né, da guerra entre essas facções criminosas e cada um tentando dominar o território que não é deles, né? Pertence ao povo também. Isabelle, agora a Coronel queria fazer uma homenagem hoje também. Vou deixar com ela para fazer essa homenagem a vocês, tá? Pode falar, Coronel, que homenagem é essa? Bom, na verdade não é homenagem a nós, né? Hoje é 21 de abril, não é dia do patrono das polícias civis e militares. Então, hoje é o dia, né, das polícias civis e militares do país. Então, acho que é um momento de reconhecimento, né, desses profissionais que têm uma missão tão árdua e tão importante, não é? E no nosso caso aqui, da Polícia Militar, onde a gente promete, né, dar a nossa vida pela sociedade. Então, eu acho que é um dia importante, é a nossa referência, né, que é o mártir que é o nosso mártir Tiradentes, que é o patrono das polícias. Então, é um dia muito importante, é um dia de homenagem, de reverenciar todos os policiais militares, policiais civis, não é, que honram muito o seu trabalho e que fazem o seu melhor
pela nossa sociedade, a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, mas é uma homenagem para o Brasil inteiro, para todos os policiais, e no qual eu, logicamente, me incluo também, né? Com certeza, minha lindeza, minha amiga querida, e mais do que isso, né? Ela sabe do orgulho que eu tenho dela. A gente fica aqui como profissionais, né? Mantendo, tem orgulho muito grande, né? O comandante-geral da PM, secretário da PM, sabe do tanto que eu tenho e dos bastidores do que a gente faz. Se soubessem, né, Coronel Cláudio, nossos bastidores da vida durante todos esses anos da nossa luta, parabéns. Aí eu acho tão importante você ser nossa porta-voz, mas você sabe o que eu desejo, né? Para você. E assim, em nome de todos os policiais, a Polícia Militar que eu confio, entre elas, tantos amigos, entre elas, uma amiga muito querida que é a Coronel Cláudia, delegado Rafael Bárcia e os meus amigos, colegas policiais civis, tantos policiais civis, durante a minha carreira, mais de 20 anos cobrindo, quase 20 anos cobrindo esse Rio de Janeiro, a gente cresceu juntos nessa guerra insana, infinita, e tentando sempre buscar a prestação de serviço para a melhoria de uma população que é colocada sempre como escudo. Na fala de Rafael Bárcia, há muitos anos aqui, delegado que está ao meu lado há tantos anos, disse: não esqueçam, o maior refém disso tudo, numa cobertura como essa, são os policiais da ponta, mas principalmente aqueles que vocês querem defender, que são as pessoas pobres desse Rio de Janeiro que sofrem. Quem vê de perto são jornalistas, policiais militares e policiais civis. Quem mais é refém e quem mais tem o sangue é o pobre do Rio de Janeiro, e é o que vocês defendem, muitas vezes com a própria vida. Obrigada, Coronel. Daqui a pouco eu volto com Jackson Silva. A reportagem completa é de Jackson Silva. Rodou. Aí os caras metralharam o carro ali, ó. Pegaram os malucos. A perseguição aconteceu na comunidade do Catiri, em Bangu, zona oeste do Rio. 4 homens estavam nesse carro. 3 suspeitos foram baleados. Um deles morreu. Segundo a Polícia Militar, eles são do Comando Vermelho e tentaram invadir o Catiri. Os PMs descobriram o esquema e foram até o local. Avistaram um carro com os bandidos e deram a ordem de parada. Mas os criminosos não obedeceram e atiraram. Houve troca de tiros. Após o confronto, foram presos Talion de Almeida, ou 7 Vidas, Rian Carlos Carvalho, do Nascimento, e o Wallace Andrade de Oliveira. O Wallace estava sendo procurado como um dos envolvidos na morte do policial da Core, na Grota Funda, na Zona Oeste. O crime aconteceu em março. O Wallace e outros comparsas tentaram assaltar o policial civil João Pedro Marchini e a esposa dele, a juíza Tula de Melo. As vítimas estavam em veículos separados e os bandidos atiraram. Marchini saiu do carro e serviu como escudo para proteger a esposa, que conseguiu escapar. Ele morreu na hora. Na semana passada, a Polícia Civil fez uma operação na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na zona sul da cidade. Houve troca de tiros e 5 traficantes morreram, entre eles Vinícius Klebe de Calantônio Martins, conhecido como Cheio de Ódio. Ele também teria participado da morte do agente da Core. Na operação da Polícia Militar no Catiri, os PMs apreenderam o carro que era roubado, um fuzil e 2 pistolas. O Catiri é uma comunidade marcada pela guerra. Traficantes do Comando Vermelho disputam território com milicianos. A delegacia da região investiga o caso. A gente falou sobre isso já com a Coronel Cláudia ao vivo, mas eu quero só perguntar para o Bárcia. Agora é um trabalho de rescaldo dessa prisão de um elemento importante de uma disputa territorial no Catiri, né? Você vê, a gente comentou aqui sem até saber. Agora trouxe a informação oficial de que eles realmente estavam se preparando para invadir o Catiri. A gente já imaginou pelo que a gente já vê. A gente já imaginou aqui, nós já tínhamos comentado. Né? E exatamente isso, né? Você vê um grupo extremamente perigoso, né? Extremamente perigoso. Fortemente armado. Fortemente armado. De CV, assim, né? o que dá para mim uma tranquilidade é saber que a inteligência está monitorando esse grupo. Né? Essa ação foi feita aí. Possivelmente esse grupo estava sendo monitorado, esperando a melhor oportunidade. E ninguém sabe dos bastidores, que a gente fala bem verdade aqui, que muitas vezes a polícia está no encalço, gente, e é frustrante para as polícias. Eu sei porque muitas vezes os meninos contam, para minimizar risco à população, muitas vezes tem que estar colado no cara, você tem que dar 3 passos atrás. Então, assim, ser pontual desse jeito é como se você fizesse
um gol no cantinho da coruja, é isso. Mas tem vezes, né, que você é obrigado a atuar. Como Exatamente. nesse caso, por exemplo, 4 carros dentro de 4 pessoas, 4 criminosos, não vou nem falar pessoas, criminosos dentro de um carro armado de fuzis, se a polícia não age naquele momento ali, e olha o aí não tinha, porque eles iam invadir, né? Eles iam invadir. Então foram obrigados a abordar naquele momento ali, né? Às vezes o melhor momento é aquele que surge, né? E aí surgiu esse momento ali, a abordagem foi feita, né, de maneira muito precisa, tanto é que houve a reação, mas os criminosos que reagiram ali foram neutralizados e o cara saiu houve a prisão. preso. É, exatamente isso.